Novas medidas contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acabam de ser anunciadas agora na imprensa. Pois é, Bolsonaro, enfim, foi indiciado pela Procuradoria-Geral da República. A jornalista Miriam Leitão chegou a anunciar isso com todas as letras. Parece que ela tinha um roteiro personalizado só para contar isso para todo mundo. Exatamente da forma que ela falou, aconteceu. Bolsonaro e vários militares, dezenas, como disse a Miriam Leitão, acabam de ser indiciados. Isso é uma péssima notícia para o Bolsonaro. Outro ponto que a gente vai falar também é o pedido de socorro que saiu da América do Sul para Donald Trump. Há uma pressão muito grande sobre o ex-presidente e futuro presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, por parte da América do Sul, com gritos de socorro pela liberdade de expressão, principalmente alguns regimes aí que perseguem opositores. E por fim a gente vai falar de mudança do Bolsonaro. Pois é, acaba de ser anunciado agora no jornal Metrópolis que o Bolsonaro não quis ficar mais onde ele estava, ele saiu, mudou. Será que ele fugiu? Foi para outro país? Pois é, já estão aventando isso aí, tá? Tem muita especulação dizendo que o Bolsonaro pode sair do país, pedir asilo na Argentina ou em algum outro lugar. Será que isso é possível? A gente vai entender isso aqui nesse editorial, então seja muito bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Vamos lá, pessoal. Só para lembrar também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curte, compartilha. E se você quer aprender muito a ganhar dinheiro com leilões de imóveis, o que me foi ensinado eu coloquei nesse livro para vocês. Muito bom. Tem a lista de sites que você consegue comprar imóveis muito mais barato. E logo, logo a gente vai estar trazendo um curso aqui preparado para vocês, tá bom? Vamos acompanhar tudo que está acontecendo? Vem comigo, a gente vai de notícia agora. Matéria da Globo, Tudo que a Globo mais queria anunciar era isso aqui, Se não a prisão do Bolsonaro. Urgente. Bolsonaro e mais 36 são indiciados em inquérito sobre tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes de seu governo por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. As informações são do jornalista César Tralli. São as mesmas acusações que pairam sobre os presos do 8 de janeiro, que chegaram a pegar 17 anos de prisão. E juristas da esquerda dizem que o Bolsonaro pode pegar uma pena até maior, com base nessa denúncia, nesse indiciamento que acaba de acontecer com o Bolsonaro. O indiciamento ocorre no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota para o Lula. O relatório final do inquérito, tem mais de 800 páginas, foi concluído no início da tarde e vai ser entregue ao Supremo Tribunal Federal ainda nesta quinta-feira. Caberá à Procuradoria-Geral da República denunciar ou não os indiciados e a Corte julgá-lo. E aí, várias discussões acontecem, porque poderia o Alexandre de Moraes, depois das denúncias de que ele seria vítima desse caso, ser o julgador? Pelo direito e pela lei, não. Ele seria impedido, com toda certeza. Mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, falou que não, que todos do STF eram vítimas nesse caso e que não se pode cogitar que o Alexandre de Moraes não possa julgar o caso. Pois é, o Brasil é literalmente um caso à parte, quando se fala em aplicação das leis, nesse caso aqui, que interfere tanto na política brasileira. A Gazeta do Povo soltou uma matéria. O policial federal que acabou sendo preso nesse suposto plano para pegar o Lula, ele já trabalhou para o PT na Bahia, mas ele foi cooptado por agentes da cúpula da ABIN, do Ramagem. Então o delegado Ramagem, da mesma forma que foi anunciado pela Miriam Leitão, também se torna alvo aqui, indiciado nesse caso. O policial federal Vladimir Matos Soares, preso na última terça-feira, durante a operação contra-golpe da Polícia Federal, revelou em depoimento que foi cooptado por um agente da cúpula da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para fazer a segurança do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e repassar informações a pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com apurações confirmadas pela Gazeta do Povo, com investigadores, Soares foi contratado por Alexandre Ramalho Dias Ferreira, agente também da Polícia Federal, que era lotado na diretoria-geral da ABIN, e que é investigado no caso da ABIN paralela.
descobriu o esquema da espionagem de políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal e jornalistas. Pois é, o que a gente começa a perceber é que cada vez está se fechando mais o cerco, né, no entorno do ex-presidente Bolsonaro. A gente começa a perceber que cada vez mais isso vem acontecendo. Outro ponto que a gente precisa falar são sobre os militares. Os militares estão num atrito aqui interno com o Lula. Olha só essa matéria do R7. O governo quer endurecer as regras de reserva de militares para atrair apoio a corte de gastos, ou seja, vai cortar na carne dos militares. O governo pretende incluir em seu plano de ajuste fiscal a criação da idade mínima de 55 anos para militares passarem para a reserva, além de mais medidas voltadas às Forças Armadas, como forma de reduzir a resistência a cortes em outras áreas. O pacote é aguardado há semanas pelo mercado, mas enfrenta resistência das bases de Luiz Inácio Lula da Silva. O que está acontecendo? Estão cobrando por cortar gastos, né? Reduzir custos do governo. O Lula é reticente quanto a isso, falou que não quer reduzir custos de forma alguma, ele não quer baixar os custos. Entretanto, uma das formas de reduzir os custos é com relação aos militares. Então o Lula quer reduzir custos pegando, né, a aposentadoria dos militares, o que gera um atrito a mais com os militares, tá bom? Outro ponto que a gente precisa falar também sobre um caso que ficou emblemático, né, o Felipe Martins. A Polícia Federal acaba de mudar por completo a versão dos fatos agora, né? Enquanto o advogado Felipe Martins está nos Estados Unidos tentando colher provas de que a chegada do Felipe Martins lá foi fraudada, aqui a Polícia Federal anda no caminho contrário. Segundo a Polícia Federal, o ex-assessor de Jair Bolsonaro simulou ter ido aos Estados Unidos para se esconder da Polícia Federal, afirma relatório. O ex-assessor para os assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, chegou a ser preso em fevereiro deste ano na Operação Tempus Veritatis. Ele é suspeito de participação em um suposto esquema de golpe de Estado, na representação policial que culminou com a autorização do STF para prender Felipe. No começo do ano, a PF afirmou que o ex-assessor burlou o sistema migratório e não realizou o procedimento de saída com o passaporte em território nacional. Apesar disso, o passaporte dele continha registro de entrada nos Estados Unidos. O que acontece? O Felipe Martins ele foi acusado de ter ido para os Estados Unidos e ter fugido, né, do Brasil. Depois constatou que ele não foi de forma alguma para os Estados Unidos. Acontece que agora a Polícia Federal fala que quem forjou, né, essa situação junto aos Estados Unidos foi ele mesmo, né, para que ele não fosse encontrado e que se fosse preciso ele fugir, ele poderia fugir. Sabe, isso não agradou nem a defesa dele e não convenceu muito esse discurso também da Polícia Federal. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa falar com vocês é do risco aí de uma guerra mundial que está cada vez mais próximo. Preste atenção no que aconteceu. Foi liberado pelos Estados Unidos e pela União Europeia também, né, mais específico pelo Reino Unido, a possibilidade da Ucrânia usar armas, né, desses países ocidentais contra a Rússia. E usou. Ontem mesmo a Ucrânia acabou de usar um míssil balístico do Reino Unido contra a Rússia. A Rússia contra-atacou. Matéria da Folha de São Paulo. A Rússia ataca a Ucrânia com míssil criado para a guerra nuclear. Meu irmão, estamos diante aí, literalmente, do início, né, do possível início de uma terceira guerra mundial. Míssil intercontinental. A Rússia disparou pela primeira vez na história um míssil intercontinental, desenhado para uso em guerra nuclear, em um ataque contra a Ucrânia. Ele carregava 6 ogivas convencionais e atingiu a cidade de Dnipro na madrugada desta quinta-feira. A acusação da Força Aérea Ucraniana foi confirmada por analistas consultados pela reportagem a partir de imagens georreferenciadas de redes sociais. A ação representa uma dramática sinalização simbólica na guerra, que vive um perigoso momento de escalada. Ou seja, um perigoso momento de escalada para uma possível guerra mundial. O Putin, nesse exato momento, eu estou gravando o vídeo para vocês, ele está falando agora em rede nacional, dizendo que os mísseis de longo alcance lançados pela Ucrânia
contra Bryansk, né, que é a cidade que foi atingida, né, e Kursk também, que é outra cidade russa, transformaram a guerra, abre aspas, num conflito global, fecha aspas. Ou seja, quando a gente fala em guerra e fala em conflito global, a gente começa a entrar numa guerra, possível guerra mundial. Então, assim, é a sinalização de que a gente pode estar chegando num caos ainda maior? Sim. É algo que o próprio Biden deu sinalização? Sim, ou o Biden ou quem está por trás do Biden. Então, assim, pode acontecer uma escalada ainda maior? Pode. Esses mísseis intercontinentais foram utilizados pela primeira vez pela Rússia agora. E o Putin tinha ameaçado, né, que caso utilizassem armamentos dos Estados Unidos ou de outros países ocidentais e não fosse só entre Rússia e Ucrânia, tomaria característica global. E agora ele não falou que vai tomar, ele falou que já tomou. Então, meu amigo, a gente está numa situação literalmente perigosa. E aí entra aquele velho detalhe, né? O deputado federal Sanderson já perguntou, ó, não precisa desenhar, né? Por falta de aviso não foi. Se estoura uma guerra, do lado de quem eles estarão? Deputado Sanderson escreveu: o Brasil está do lado da China, da Venezuela, de Cuba e do Irã. Todos ditadores autoritários. Será que ainda resta dúvidas sobre o caráter que pode se tomar no Brasil? Pois é, acredito que não. Então, assim, o que resta para a gente é torcer, né? Para que a gente realmente tenha uma esperança de um país melhor. Mas vamos lá. Esperança é essa que está sendo depositada por muitas pessoas em relação ao Donald Trump, né, que entrou nos Estados Unidos agora e pode ser um divisor de águas, né? Se Donald Trump não conseguir o seu intento agora, literalmente nós teremos problemas. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui da revista Oeste. Líder da oposição na Venezuela aposta em Trump para salvar a democracia. Ou seja, ontem eu falei para vocês que o grupo Academy, né, que era o grupo Blackwaters, ele ameaçou o Maduro. Falou que assim que o Trump assumir, o Maduro é só mais um bandido, né, que não é presidente mais, porque os Estados Unidos reconheceu como presidente o Uruti, então ele passa a ser só um cidadão venezuelano, e que esses mercenários vão caçar a cabeça do Maduro. Agora, a Corina Machado, que é a líder da oposição na Venezuela, vem pedir socorro para o Donald Trump. Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, compartilhou em entrevista ao The New York Times sua experiência de viver na clandestinidade. Ela descreveu essa situação como um teste difícil e apontou que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia conquistar uma significativa vitória política externa se conseguisse remover Nicolás Maduro do poder. Machado, a Maria Corina Machado, se tornou a voz de uma oposição vigorosa contra o regime de Maduro. Ela teve que se esconder dentro da Venezuela depois das eleições de 2023, que considerou fraudulentas. Seu nome está na mira do governo, que ameaça prendê-la. O Ministério Público, controlado pelo chavismo, investiga as suas ações. Pois é, assim, é assustador o que está acontecendo na Venezuela. A gente vem fazendo essa cobertura desde o período eleitoral, a gente já vem fazendo essa cobertura. O que acontece com o Gonçalves Urrutia, o que aconteceu com a Corina Machado, quantas pessoas foram presas injustamente, inclusive adolescentes, pessoas menores. Então, assim, líderes opositores sendo mortos pelo regime venezuelano. Enfim, a situação é mais grave do que se possa imaginar. Pois é. E com relação ao Bolsonaro, tem muita gente falando que o Bolsonaro vai fugir ou deveria fugir do Brasil. E aí eu te pergunto, dada a situação que você está observando, se você fosse o Bolsonaro hoje, você fugiria do Brasil ou ficaria no Brasil? Pois é. Saiu essa matéria aqui dizendo de uma possível mudança do Bolsonaro, mas não é nada demais, tá? Ele só mudou de casa. O que sinaliza que em momento algum o Bolsonaro tem, intenção de sair do Brasil.
Olha só o que diz a matéria. Bolsonaro se muda para uma casa nova em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro se mudou para uma casa nova em Brasília. A mudança, segundo apurou a coluna Igor Gadelha com aliados do ex-mandatário, ocorreu há cerca de 3 meses. Então já tem 3 meses que ele mudou de casa. A nova residência fica no mesmo condomínio, no bairro Jardim Botânico, onde Bolsonaro morava, desde que voltou do seu período de exílio nos Estados Unidos, ou autoexílio nos Estados Unidos, após deixar a presidência. De acordo com aliados, o ex-mandatário se mudou para uma casa maior na rua atrás da residência anterior. Bolsonaro se queixava que a casa antiga era pequena e sem privacidade. O ex-presidente reclamava de ter que dividir com a esposa Michele o mesmo espaço para trabalhar. Por vezes, a disposição dos cômodos da casa teria inviabilizado até reuniões. A residência anterior chegou a ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal em maio de 2023. O imóvel tinha cerca de 400 metros quadrados, divididos em 2 andares. Não é uma casa pequena, né? 400 metros quadrados, uma casa bem grande. Em junho, o Metrópolis, na coluna Paulo Capelli, noticiou que Bolsonaro havia vistoriado um imóvel em um outro condomínio no mesmo bairro onde o ex-presidente morava, né? E é isso, pessoal. Assim, o que a gente pode dizer a partir de tudo isso? É que o cerco está se fechando contra o Bolsonaro. Foi indiciado, né? Os aliados do Bolsonaro, vários indiciados. A PGR vai se manifestar e não tenho dúvidas que vai ser contrária a Bolsonaro. A situação cada vez fica mais tensa em relação ao ex-mandatário. Tá? E a gente vai trazer sempre as melhores informações para vocês sobre tudo isso que está acontecendo. Tá? Mas aí, responde para mim, né? Assim, são vários assuntos, vários temas da guerra, por exemplo, que pode estourar a qualquer momento. Sabe, às vezes eu penso que só a oração para salvar a gente, para ter misericórdia. Eu acho que o mundo está indo pelo caminho totalmente errado, né? Falta pouco para um meteoro cair aqui e acabar com tudo isso, porque o negócio está tenso, né? É guerra, é perseguição, é falta de liberdade, enfim, é tenso para qualquer um, né, que acreditava que com o passar do tempo as coisas melhorariam, né? O que a gente está percebendo hoje é que há um caos. Mas eu sou daquela velha máxima que não há escuridão tão grande que a luz não possa vencê-la. Então, vamos ter que ter muita paciência daqui para frente até que as coisas se organizem. Bom, e para quem ficou até aqui, deixa no comentário, fiquei até o final. Hoje, dia 21 de novembro de 2024, esqueci de falar a data. Se você puder, deixe seu comentário, que ficou até o final. Se não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, está disponível para você. Muito obrigado pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho, tá bom? Abraço e até a próxima.